Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite pode ser muito proveitoso para todos os telespectadores. Câncer de cabeça e pescoço. Você sabe as causas e como evitar? Se não sabe, vai ficar sabendo aqui com dois grandes especialistas que pertencem ao quadro especial de médicos do Sebron. O Dr. Márcio Roberto Barbosa da Silva, que é oncologista de cabeça e pescoço, e o Dr. José Carlos Oliveira, que é cirurgião de cabeça e pescoço também. Bom, eu vou começar aqui com o Dr. Márcio. Dr. Márcio, se fosse para o senhor dar inicialmente para começo de conversa, algumas noções básicas de como o cidadão poderia evitar o câncer de cabeça e pescoço. Existem essas orientações? Quais são elas? Boa noite, Rosenval. Boa noite, telespectadores. Prazer imenso estar com vocês. Falando nesse mês de julho, alusivo à divulgação do câncer de cabeça e pescoço. É um câncer que muito da população só se lembra dele quando é acometida pela doença ou quando tem alguém acometido por essa doença. Mas é um tipo de tumor, sim, evitável, porque, lógico, todo tipo de câncer tem uma origem genética com uma condição associada ao desenvolvimento dessa doença. Contudo, existem formas de prevenir com o fato de você abolir o tabaco da sua vida, abolir o álcool e abolir particularmente essas duas condições. Elas são ações sinérgicas que favorecem muito o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. Perfeitamente. Doutor José Carlos, quando o médico fala para mim abolir o álcool, querendo tirar minha taça de vinho, eu mudo de médico. Então, o Márcio já teria perdido tempo da minha parte. Mas eu acredito que o doutor Márcio fez aí uma preleção inicial importante, que eu entendo, o tabaco, me parece que não há quantidade, tabaco é tabaco. Agora, eu pergunto, será que eu estou defendendo a minha brasa? Porque eu gosto realmente de tomar 2 taças de vinho com a minha esposa, eu passo disso, muito moderadamente. No caso do vinho, por exemplo, de uma cervejinha, é a mesma correlação do tabaco? Quer dizer, não tome porque não dá, ou se for uma coisa moderada, poderá ser saudável? Como é que entra na área do álcool? Boa noite, Rosenval. Boa noite, população goiana. O que o Márcio falou aí, por exemplo, o tabaco, você tem que evitar o tabaco, mas o etilismo, o álcool, é uma maneira de socialização. Então, você beber exageradamente que é um fator de risco. Se você beber moderadamente, você tem condições pode beber, é uma maneira até de socializar. Então, eu acho que o álcool tem as condições. Você pode beber, a gente tem que ter prazer na vida, né? E o álcool dá muito prazer na vida. Então, é uma maneira, então a gente tem que saber a quantidade de beber. O vinho é social, a cerveja, o uísque, tudo isso tem que saber de beber. Não beber exageradamente. Nossos pacientes da cabeça e pescoço, eles bebem exageradamente, bebem 1 litro, 1,5 litro de cachaça por dia. É interessante, doutor Márcio, só para esgotar um pouco nessa área do álcool, porque há uma curiosidade muito grande, e há de convir que o consumo de álcool no mundo é uma coisa... Se tiver uma bebida que é universal, você pode ir para qualquer país, a não ser alguns países muçulmanos muito, muito rígidos, né? Com exceção desses, as pessoas consomem álcool. E eu pergunto, doutor Márcio, existem, como diz, bebidas alcoólicas e bebidas alcoólicas? Por exemplo, de se prever que, vamos supor, os destilados, a cachaça, o uísque, são mais prejudiciais do que o vinho, para esgotar um pouco esse assunto, ou não? Sim, existe diferença, sim, em relação ao tipo de bebida alcoólica e a quantidade que você consome, igual o Zé Carlos falou, isso é fato.
A gente sabe que o álcool ele aumenta a chance de outros carcinógenos entrar dentro da boca, por exemplo, ou dentro da faringe. E, especificamente, para determinadas regiões, existem tipos de bebidas alcoólicas que são mais nocivas. Por exemplo, a cachaça e os destilados, de uma forma global, para a faringe, para a garganta em si, ela é mais nociva. O vinho, Rosenval, ele é mais nocivo para a língua, por exemplo, para a borda de língua. E o risco relativo, por exemplo, da cerveja, de quem só consome a cerveja ocasionalmente de forma moderada, é bem menor do que as outras bebidas em si, do que o próprio vinho, do que a própria cachaça, os destilados de uma forma global. A minha secretária... Hein, Rosenval? Você tem uma noção, por exemplo, a cerveja tem 4,5% a 5,5% de álcool. O uísque tem 40%. O vinho, 10% a 15%. Os licores têm 25%, 28% de álcool. Agora, com o que o doutor Márcio disse aí, a minha secretária Misa disse que vai tomar vinho com funil, para não deixar encostar na língua. Você vê que as pessoas defendem o peixe delas. Não, mas é sério que há uma curiosidade muito grande, doutor José Carlos. Por exemplo, eu estava vendo, porque sabendo que esse assunto inevitavelmente iria surgir, por exemplo, os russos, né, eles tomam muita vodka, e vodka é pesado, eles tomam... Tem uma quantidade alcoólica elevada. Não, e outra coisa, eu estive na antiga União Soviética, quando era a União Soviética, eu fiquei bobo de ver como eles bebem. Eles bebem aquilo como se fosse água. Você perde uma garrafa de vodka e toma ali no bar uma garrafa de vodka. E eu estava vendo que a incidência de câncer de cabeça, pescoço e tal, na Rússia não é tão grande assim. Será que é porque os russos são mais fortes? Há uma explicação para isso, não, doutor José Carlos? Não, mas a Rússia tem uma incidência elevada. Se você pegar o mapa hoje, pegar a IUIAR, que é a Organização Mundial de Saúde, a Rússia tem uma incidência alta e uma mortalidade também elevada. Ah, é? Eu acho que eu olhei assim no ranking geral do país. A maior incidência de câncer de boca no mundo hoje é na Índia. Depois vem a União Soviética, na Índia. Na Índia. A Índia é a maior incidência Há uma explicação que eles, devido à guerra, eles fumam o cigarro de maneira contrária, para defender do inimigo, e também as folhas de betel. Eles usam lá umas folhas de betel para mascar. Isso. Eles mascam aquela folha o tempo todo. Mascam aquela folha, eles pegam aquela folha, põem o fumo, aquele fumo, fumo que é feito, e faz aquela bolha e põe na boca. Isso faz que tenha a maior incidência de câncer de boca do mundo. Eles fazem aquilo como se fosse uma goma, como se fosse um chiclete. Um chiclete. Né? Chama folha de betel. Chama folha de betel. E eles misturam a folha, eles misturam alguns outros produtos também que são carcinogênicos. Né? Eles misturam, às vezes, até cal, até o próprio tabaco junto com essa folha também. Um detalhe também, Rosenval, às vezes é a notificação. A gente tem que ter cuidado com dados que a gente pega estatísticos, porque tem determinados países que não falam exatamente a verdade ou a notificação deles não é absolutamente confiável, né? É verdade. Não, e o que vocês estão falando... Na Rússia, a notificação é que tem maior índice elevado, índice muito alto. É interessante o que vocês estão falando aí, que corrobora na prática, a gente vê na prática, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Ohio, Tennessee e os estados que eles chamam de rednecks, né, dos caipiras americanos, onde há um costume também de mascar tabaco, há uma alta incidência de câncer de boca também nos Estados Unidos. Essa parte aí eu tive oportunidade. Talvez essa estatística que eu olhei, doutor José Carlos, assim, porque eu olhei os 10 primeiros ali, e eu não sei se alguma coisa, porque é igual o doutor Márcio falou, a Rússia ainda tem aquela coisa de subnotificar uma série de coisas para tentar mostrar que é uma nação superior, né? Então, as estatísticas precisam ser... Hoje a estatística, a maior incidência hoje é a Índia, a Europa, por exemplo, a Rússia é um dos principais, o Brasil está intermediário, os Estados Unidos é mais alto que o Brasil. É verdade, Um dado importante... Pode ser que o doutor Márcio está falando aí, que o Brasil é pouco notificado.
Bom, e um dado importante, Rosival, só para complementar, é que quando a gente vê também a incidência, a gente tem que ver a mortalidade nesses países. E o curioso é que a gente vê nos Estados Unidos uma alta incidência, mas uma mortalidade baixa, por conta de diagnóstico precoce, por conta de tratamento eficaz, e o acesso à saúde mais breve à população. Coisas que não existem nos países do terceiro mundo, né? Bom, o Sebron recebeu da FIA, Fundação Instituto de Administração, o certificado FIA Employee Experience de clima organizacional. Devido ao reconhecimento, por ser um lugar incrível para se trabalhar. Isso é mérito de toda a equipe do Sebron. Vocês são incríveis. Parabéns. É por isso que os médicos lá são felizes e bem-humorados. E lembrando que a Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. E cuida muito bem da minha família, eu recomendo. Cerrado Acabamentos. Não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, número 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. É tudo à pronta entrega, não se esqueça. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência para atendimento de portadores de doenças mentais e dependentes químicos, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Solomon. Telefone 3282-7040 e a Bandeira Odontologia Especializada é o que há de melhor. Dr. Carlos Bandeira, grande cirurgião odontológico. Endereço aqui na Avenida do Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, número 2496, sala A33, no edifício New Business. E o telefone de lá é o 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Eu tenho algumas perguntas aqui. Evidentemente que esse é o mês de julho destinado a conscientizar a população, o Sebron faz isso muito bem, sobre a necessidade de você fazer o seu diagnóstico precoce, você fazer um tratamento adequado. E existem algumas dúvidas da população que são dúvidas bem corriqueiras. Por exemplo, doutor Márcio, o sexo oral pode causar câncer de boca? Quer dizer, uma mulher, um homem, hoje tem garoto de programa, garotas de programa, gente que faz transas a granel, praticando sexo oral, sem camisinha, pode causar câncer? Um dos motivos para desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, e a gente sabe disso muito bem descrito no câncer de garganta, é a relação desse tipo de tumor com o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. E já está bem estabelecido, inclusive em alguns países, se mudou até a forma de ver e de se tratar os pacientes que sejam HPV positivos, porque esse tipo de tumor, ele desenvolve em indivíduos usualmente que não fumam, que não bebem, ou mesmo com esses hábitos, mas geralmente tem umas chances de cura um pouco melhor do que os que não estão relacionados ao HPV. Contudo, a gente tem que ter, sim, prevenção para sexo oral, porque ele transmite, sim, o HPV, é um fator de risco para o câncer de faringe bem estabelecido, para o câncer da laringe, que é a porção mais alta da garganta, acima das cordas vocais, e pela boca, apesar de ter relação direta, não está bem ainda estabelecido que o HPV por si só possa transmitir e possa desenvolver o câncer na região da boca, por exemplo. Mas é provável que essa resposta seja verdadeira, sim. Agora, doutor José Carlos, só rapidamente desdobrando esse assunto do sexo oral, é claro que o sexo oral praticado pelas mulheres. Os homens, é possível você usar camisinha, não é isso? Agora, o contrário, que seria este tipo de prazer sexual dos homens às mulheres, não tem como... Não existe uma camisinha feminina que ainda... Não. Camisinha feminina para cobrir toda a língua ali, não tem jeito. Mas uma das soluções... Mas uma das soluções hoje, por exemplo, o HPV, hoje, o que nós estamos lutando hoje para o HPV, se chama vacinas, viu? Então, hoje nós precisamos vacinar as meninas e os meninos, principalmente 9 a 14 anos. Hoje tem a vacina bivalente, a tetravalente, vai sair agora
a nonavalente. Então, nós precisamos vacinar. E acredito também ter pessoas também, por exemplo, com idade mais avançada também, pode ser beneficiados também com a vacina. Pessoas também que tiveram tumores ligados ao HPV hoje, se vacinar também, pode ter proteção também com a vacina. Então, a vacina para nós hoje é a melhor solução. Os preservativos que foram falados, eles são uma maneira de proteção, mas a maneira de proteção melhor do preservativo é para AIDS e para gravidez. Por exemplo, o HPV só vai proteger aquela área que é coberta. O HPV está disseminado quase em toda aquela região pubiana, então não é uma prevenção de 100%. Agora, o senhor tocou aí, eu tenho minhas gêmeas, que aliás faz aniversário dia 6 de julho, essa semana, né? O senhor falou da vacina, que elas estão no momento, 9 anos, está no momento de vacinar. O senhor falou de uma vacina petavalente? O que é essa vacina petavalente? Não, eu falei de uma vacina, por exemplo, nós temos a bivalente, tem a tetravalente, e vai sair agora, está saindo já para sair, uma nonavalente. Nonavalente. Vai pegar 9 vírus. Vai chegar 9 vírus. E essa 9 nonavalente... subtipos. 9 subtipos. Essa nonavalente já está disponível no mercado ou vai estar ainda? Ainda não. Ainda não está. Eu não sei se aqui em Goiânia, eu sei se aqui no Goiânia não está, mas já tem alguns países já estão. O senhor acha que vale a pena, por exemplo, eu estou aproveitando aqui que deve ter muito pais de crianças com 9 anos aí, o senhor acha que vale a pena esperar e aplicar a nonavalente ou aplica que tem no mercado? Não, eu acho que tem que vacinar com a tetravalente. Com a tetravalente. Tem que vacinar com a tetravalente. Quando chegar a outra... Tetravalente é mais importante. Quando chegar a outra, você vacina. Okay. Porque a tetravalente pega o maior subtipo de vírus. É isso aí. O tetravalente, ele vacina para 4 subtipos. 2 deles transmitem lesões benignas, que são as verrugas. E 2 estão diretamente relacionados ao câncer de cabeça e pescoço, de colo de útero, de vulva e anal. Então, deve ser vacinado sim, porque ela pode, inclusive, promover uma imunidade cruzada em relação aos outros subtipos. É interessante a gente perceber, eu não sei porquê, isso é uma pura percepção particular, mas com tanta, eu tenho tanta convicção de que isso tem alguma influência, que fico até passando para as pessoas. Eu sou de uma geração, eu não sei, vocês dois que são mais jovens, que os pais davam emulsão de Scott, que era óleo de fígado do bacalhau. Me parece que isso é uma geração que tem menos gripe, menos... Eu converso com meus amigos, será que tem alguma relação tomar emulsão de Scott, que é óleo de fígado do bacalhau? Hoje eu não consigo dar para minhas meninas, que elas olham para mim e falam, você bebeu, fica sóbrio. Porque aquilo lá tem um gosto que não é bom, mas tem alguma coisa a ver, não? O óleo de fígado do bacalhau é bom, que é ômega 3? É um fator de proteção. A gente sabe que o ômega 3, ele entra entre os que combatem os radicais livres e ele pode ter uma ação bem eficaz, realmente. E você falando da emulsão de Scott, eu também lembro do biotônico Fontoura, que os meninos tomavam, tinha um pouquinho de álcool e eles ficavam gordinhos porque comiam mais por causa do álcool que tinha nele. Né? Pois é. O doutor Márcio tem a cara de que tomava da madeira, o biotônico Fontoura. O Márcio gosta de uma gelada, viu? O Márcio gosta de uma gelada, viu? Ele gosta de uma gelada. Gosta de uma gelada. Mas outra coisa que me falaram aqui, falei, gente, se for verdade, eu não sei, eu estou de alto risco. Problemas na coluna influenciam no câncer de pescoço? Existe isso, doutor Zé Carlos? Não, aí seria a dor, né? Por exemplo, o problema de coluna seria a dor cervical, né? A dor que vai ter na coluna, você movimenta o pescoço, mas em relação ao câncer, não. Não, né? Porque eu sempre tive problema de coluna, toda a vida tive problema de coluna, eu acho que é um mal que aflige muita gente, né? Mas fico feliz de saber que não pode redundar em câncer. Bom, agora, uma pergunta, doutor Márcio Roberto. A pessoa que faz um diagnóstico precoce, faz o tratamento, ela tem uma vida saudável? Depois ela pode ficar assim, paranoica, que vai voltar, essa coisa toda. Nós temos um caso célebre, que é do ex-presidente Lula, que teve câncer de, se não me engano, de faringe ou laringe? Laringe.
ele precisa ter mais cuidado do que outra pessoa qualquer, embora tenha sido curado? Isso pode voltar, não? Sim. A verdade é que o indivíduo que tem maior fator de risco para desenvolvimento de um câncer é o fato dele já ter tido um. Esse é o primeiro fato. Segundo, que as condições epidemiológicas relacionadas ao câncer de faringe, de boca, de laringe, elas estão relacionadas também com outros tipos de câncer, como de esôfago, como de próstata, como de bexiga, como de rim. Então, a gente tem que ter cuidado, porque já que, do ponto de vista genético, ele tem uma alteração promotora para o desenvolvimento do câncer, ele tem que ter um cuidado maior do que a população geral, sim. E o medo, ele faz parte da população que teve câncer, ou aquela coisa de que gato escaldado tem medo de água fria. Então, é verdade, sim. O indivíduo que tratou um câncer, ele tem medo, tem fobia, tudo, ele acha que pode estar relacionado à doença ou que a doença esteja voltando. A gente tem que cuidar, mas sem muita fobia, né? Senão a gente não vive. Perfeitamente. Essa fobia é maior nas mulheres, viu? As mulheres têm uma fobia bem maior do que os homens. Por isso que ela frequenta mais os consultórios médicos. Viu? Elas são mais preocupadas com a saúde. São mais preocupadas. E quando ela tem um câncer, ela vai muito mais frequente nos consultórios. Mas, complementando o que o doutor Márcio falou aí, essa lesão, por exemplo, inicial, a chance de cura dela é muito boa. Por exemplo, o índice de câncer de cura é em torno de 90%. E o paciente volta para o convívio social. Então, ele volta para sua vida, para o seu lar, e continua levando sua rotina. Muitos desses pacientes, muitas vezes, são chefes de família, que vai provocar um distúrbio familiar quando é doença avançada. Hoje, a realidade brasileira, 20%, 25% dos casos são casos iniciais. E a maioria das lesões são lesões avançadas. 70%, 80% são lesões avançadas. São pacientes que vão para o hospital e vai submeter a um tratamento mutilante, muitas vezes não tem condições de voltar ao convívio social. Então, muitas vezes, o paciente vai ter que ir para a aposentadoria, ou senão vai ter que ir para um isolamento familiar e social também, né? Então, o paciente precisa... A luta hoje da cirurgia de cabeça e pescoço hoje, que precisa ser conhecida, é para dar o diagnóstico precoce, a prevenção e o diagnóstico precoce, viu? Porque uma lesão dessa daí tem uma chance de 90%, e se voltar, é uma lesão que você tem que... Tá, então, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um alerta para a população, por exemplo, sentiu qualquer alterações, ferida na língua que não cicatriza, sangramento na boca, por exemplo, pessoas que fazem uso de fumo, tabagismo, então que procure um médico com mais rapidez para ter essa chance de 90%. Perfeitamente. Olha aí, resumo o que o doutor José Carlos de Oliveira e o doutor Márcio Roberto estão dizendo. Faz um diagnóstico precoce, porque a chance de você tratar-se e ficar ser bem sucedido e voltar à sua vida normal, 90%. Então, mais um motivo para você fazer. Bom, a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Menores custos e você é muito bem tratado, tem as menores taxas do mercado. 3216-0102, porque pertence ao Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo país. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. E o Sebrae, para expandir seu negócio, o Sebrae é tudo de bom. Acesse sebrae.com.br e descubra o lugar mais próximo de você. Você será muito bem servido. E a Águas do Bem, cadê as minhas auxiliares para mostrar que a Água do Bem na câmera? Olha aí, é a Levite. É uma das águas mais alcalinas com menor índice de sódio do mundo. Serve para tratamento de doenças como diabetes, câncer e coração. Entregam na sua residência. 3255-9626. Voltamos já já. Estamos de volta ao debate desta noite, falando câncer de cabeça e pescoço. Você sabe as causas e como evitar? É interessante, doutor José Carlos, que eu fui técnico de enfermagem durante 5 anos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ali eu aprendi muita coisa, trabalhei com renomados médicos, tanto na área de cardiologia como oncologia, etc. E eu tive, que até hoje me traumatiza, olha que coisa interessante, eu tive uma experiência de 1 ano
no departamento de oncologia do Hospital Santa Isabel, que pertence lá à Santa Casa. Quem é médico sabe disso. Por quê? A parte de oncologia, naquela época, principalmente, tempos idos, muito tempo atrás, era muito frustrante até para o médico, porque poucos salvavam, principalmente que iam para lá. Mas o que mais me impressionava, e aí que vai minha pergunta, é que as pessoas que faziam traqueostomia por conta de câncer, por causa do cigarro, eles fumavam pela câmara, pelo orifício. Aquilo me parecia algo, parecia que eu estava no holocausto, estava no umbral, né? Porque ver a pessoa ali fazendo, e o médico falava, ó, não tem jeito, se eu for impedir, o sujeito vai ter um treco. Então, o cigarro, realmente, doutor Zé Carlos, é uma coisa tão horrível que o sujeito, mesmo sabendo que tem câncer, fuma. O senhor já viu isso? Já teve essa... Eu já tive a oportunidade, que é muito frequente a gente ver isso aí, os pacientes usando. Porque o cigarro ele tem mais de 4.720 substâncias tóxicas. Uma das principais é a nicotina. E a nicotina é uma droga psicossocial. Então, ela faz com que o paciente fica dependente. Então, ele fica sempre... tem necessidade de utilizar. Por isso que existe hoje vários métodos hoje que você tem que fazer para você abandonar esse cigarro, com a psicologia, maneiras de parar também, como, por exemplo, você começa 9 horas da manhã, o dia você começa às 10, estipula uns dias para você marcar, não você parar de uma vez, uma parada súbita. Então, você tem que começar para o seu organismo adaptar a isso aí. Mas nós precisamos de abolir o cigarro. Os índices hoje do Vigitel fala que reduziu hoje o cigarro. O cigarro hoje está em torno de 10%, 13%. É uma pesquisa que é feita por telefone. Então, o Vigitel fala que reduziu. E nós temos também, hoje, que vários locais hoje não pode usar o cigarro. Então, está limitando. E você também tem a propaganda do cigarro. Você vai comprar um cigarro e você vê que o cigarro tem escrito lá, é nocivo à saúde. Para você ter uma noção, os gastos hoje com saúde é em torno de 56 bilhões. Arrecadação de impostos é em torno de 12 bilhões. Então, tem um saldo negativo de 44 bilhões. Para você ter uma ideia, o fumante passivo, nós temos também muitos fumantes passivos. 17 bilhões que o país gasta. Então, nós precisaríamos de gastar. Nós temos discutido também muito em Congresso como a maneira de fazer, por exemplo, elevar o preço do cigarro para ver se o pessoal reduz, mas aí você estimularia o contrabando. Então, é muito difícil, é um assunto delicado para você fazer. Então, a gente vê que a população ainda continua fumando ainda. E você veja bem, doutor Márcio, eu acredito que se não tivesse feito uma campanha, e aí o José Serra, o senador, foi muito útil para o país, porque realmente ele pegou no chifre disso. Eu acredito que nós diminuímos bastante, né, o fumo no Brasil. As pessoas se sentem constrangidas e acham que tem que sentir isso, tem que ir para fora mesmo, ficar no free, lá fora do restaurante, para poder, esse constrangimento, fazer com que as pessoas diminuam o fumo. Mas, doutor Márcio, há uma falácia, e eu estou usando isso aqui com base em depoimentos de médicos cientistas como vocês dois. Há uma falácia muito grande de pensar que o fumo do cigarro, do capeta, a maconha, e o fumo de rolo, porque ele é natural, tal, que não causa câncer. Me parece que isso é uma mentira que precisa ser desmistificada, não é isso? Com certeza é uma falácia, porque a gente tem carcinógenos, do jeito que o Zé Carlos falou, mais de 4.000 descritos no tabaco, e isso vem desde a plantação do tabaco. E isso acontece também na plantação do cannabis. E a eliminação de carcinógenos também está presente também no cannabis, e a gente tem que conscientizar a população mais jovem também, que hoje está consumindo muito narguilé, que é uma moda, e que ele também é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço. Uhum. O narguilé, né? Porque esse tal de narguilé diz que ele é 10 vezes mais nocivo do que
o cigarro mesmo. E aqui vem uma boa pergunta. Eu recentemente... Roosevelt, e a maconha também, uma incidência também elevada. Só que a maconha, é difícil você pesquisar sobre a maconha, porque se o indivíduo ele fala para você que usa maconha, a judicialização pode pegar essa pessoa. Então, vários trabalhos que nós tentamos fazer aqui para avaliar o paciente da maconha, não tem condições de se avaliar, porque as leis não permitem que você faça essa avaliação. Não, tem pesquisa que é muito difícil. Recentemente, uma pessoa estava falando em tom de brincadeira, eu achei que era em tom de brincadeira, mas ela falou, não, eu não estou brincando. Eles tentaram pesquisar sobre os maridos que apanham das mulheres. E descobriram que nenhum marido apanha de mulher no Brasil. A pesquisa foi lá, ligamos para não sei milhares de pessoas. Eu nego também. Não achamos nenhum marido que apanha da mulher. Você vê que tem certas coisas que não adianta pesquisar, né? Porque o sujeito não vai contar de jeito nenhum. Mas, você tem que fazer boas ações, né? Você tem que fazer boas ações para não apanhar, né? Não, mas é igual o italiano. O italiano diz que aceita apanhar da mulher. Mas desde que a mulher que bata nele é que grita ai, 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 entendeu? Para os vizinhos, né? Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, algumas pessoas dizem que o consumo de carne vermelha, principalmente a gente que gosta de uma picanha berrante, né, berrando, faz com que tenha aumento de câncer de boca, de língua, enfim, o câncer que nós estamos falando aqui hoje. Tem algum fundo de verdade nisso, doutor José Carlos? Tem. As carnes vermelhas, a coação da carne, ela provoca, por exemplo, muito carvão, por exemplo, principalmente o churrasco, isso provoca muito carvão, e o carvão é muito rico em hidrocarbonetos, aminas, e isso aí pode ter um risco. Isso teve um trabalho que foi feito na Cuba, e observou que esse índice é mais elevado. De quem consome, mas o doutor Márcio, e o peixe não, quer dizer, por exemplo, eu gosto muito de sashimi, de sushi, essas coisas. O peixe não tem isso aí? Não, se ele não for defumado, ele não tem esse fator de risco. Inclusive, não necessariamente com o consumo da carne em si, mas tem trabalhos que mostram que a relação, inclusive, com quem trabalha mais com fogão de lenha, tem uma incidência aumentada para o câncer da região superior da laringe, chamado de supraglote também, independente do que ele esteja cozinhando, se carne ou se outros alimentos. Que interessante isso. O peixe, Rosemar, o peixe é muito bom porque ele é muito rico em gorduras poliinsaturadas. Sim. E essas gorduras, qualquer lesão que esse fator de risco que foi falado hoje promova, essa gordura ela faz cicatrização mais rápida dessa lesão. Então, evita o câncer de boca, de supraglote, de laringe. Olha, eu quero lembrar que a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos, cabelo, barba, tratamentos faciais, podologia e tratamento exclusivo para os noivos, hein? E para o homem moderno. Rua 1123, ali naquela rua do Bar do Paim, setor Marista, telefone 3988-6223. Voltamos já já. Estamos de volta com o último bloco aqui do Opinião em Debate, falando sobre câncer de cabeça e pescoço. Você sabe as causas e como evitar? Bom, doutor Márcio, eu também, uma das poucas vantagens de se viver muito, primeiro, que é não morrer, que ninguém quer, não é? Outra é que você vai adquirindo experiências de vida que te permite fazerem algumas análises para viver melhor, e até se os filhos quiserem acreditar na gente, os netos acabam vivendo. Eu tenho por mim, doutor Márcio, que uma das causas primordiais do câncer, em geral, não só do câncer que nós estamos falando aqui, é o estresse. Eu percebo que pessoas altamente estressadas, principalmente aquelas contidas, que não explode e tal, são propensas a ter câncer. Eu tive isso na minha família, todas as pessoas muito rígidas e que seguravam demais tiveram câncer em algum lugar. A minha vivência, a minha observação prática tem respaldo na ciência?
Tem sim. Um indivíduo que vive mais estressado, que não explode de vez em quando e que guarda para si todos aqueles comemorativos que seriam desagradáveis, eles têm uma tendência a complicar sua condição imunológica. E o fator imunológico ele é extremamente importante no desenvolvimento do câncer. Por isso que tem relação, sim, e tem fundamento a sua pergunta, sim. Uhum. Pois é, doutor José Carlos, a minha secretária Misley, ela explode comigo, mas não explode com o marido. Então, metade do... ela cura 50%. 50% ela explode só comigo, mas não tem coragem. Doutor José Carlos. Bom, doutor José Carlos, o que nós não falamos ainda neste programa que o senhor gostaria de falar para quem está vendo esse programa hoje e que eu não perguntei, o senhor acha que é importante dizer? Eu acho que cabeça e pescoço é uma área que, por exemplo, hoje no Brasil atinge 40 mil pessoas, hoje são vítimas do câncer de cabeça e pescoço. E esse é um câncer evitável, é um câncer que tem vários fatores de risco, nós falamos hoje aí, alcoolismo, tabagismo, próteses mal adaptadas, HPV, sexo oral, pacientes imunodeprimidos, pacientes que foram transplantados, esses pacientes têm maior risco de ter um tumor de cabeça e pescoço. Então, esses pacientes. Então, hoje, a discussão maior nossa hoje é diagnóstico precoce e prevenção. Eu acho que os gestores de saúde hoje deveriam preocupar muito com a prevenção dos casos. Em caso informativo, hoje nós estamos informando para a população hoje que o câncer de cabeça e pescoço existe. E muitas vezes é muito fácil o diagnóstico, por exemplo, um câncer de boca, só abrir a boca você dá o diagnóstico. Então é muito fácil você ter o diagnóstico. Outra situação que está me preocupando muito em cabeça e pescoço é o diagnóstico tardio. E esse diagnóstico tardio, hoje, nós estamos precisando treinar pessoas para chegar em serviços especializados, como o Sebron, outros locais que tratam o câncer de cabeça e pescoço. São pessoas treinadas para fazer a biópsia, pessoas que dão diagnóstico, por exemplo, o cirurgião dentista, o médico da família, são pessoas que precisam ser treinadas para ter, orientadas para que encaminhe esse paciente o mais precoce possível para um serviço especializado. Uhum. Doutor Márcio, sintomas que podem levar a uma preocupação e a pessoa ir no médico o mais rápido possível, sangramento, o senhor falou, vocês falaram sobre nódulos, né? Qualquer nódulo no pescoço, né? Nódulo no pescoço, nem todo nódulo pode ser câncer, mas o nódulo é uma coisa, sangramento. Eu pergunto, mau hálito também? Porque tem gente que tem um mau hálito que o sujeito conversa lá no elevador e eu acho que tem alguma coisa errada. O mau hálito também é uma preocupação, é um fator? Ele pode ser um fator, sim, mas ele não é o principal, porque o mau hálito está relacionado primeiro a outras condições etiológicas, mas o câncer, um tumor, ele pode desenvolver um mau hálito, um mau cheiro, que quando o paciente conversa com você, você já sente. E a gente vive num país onde o maior problema é o diagnóstico tardio, conforme o Zé Carlos falou. Então, esses pacientes com doenças avançadas, eles usualmente têm um cheiro diferente, assim, até de conversar você já percebe isso, tá? Então, tem outros sinais também, sintomas, Rosenval, que a gente tem que ficar alerta, aquela ferida na boca que não cicatriza, aquela ferida na garganta, aquela dor de garganta persistente, contínua, a rouquidão precoce, então você muda o seu tom de voz, então tudo isso você tem que ficar de olho, além dos nódulos no pescoço, conforme você bem disse. Uhum. Existe uma corrente aí, Zé Carlos, que na internet é o seguinte, eu leio tanta bobagem na internet, que tem hora que eu fico pensando, meu Deus do céu, tem cada invencionice que você depois, isso atrapalha as coisas sérias. Recentemente, uma pessoa estava falando na internet, não use enxaguante bucal, porque o enxaguante bucal causa isso, causa aquilo. Eu não sei por que o sujeito acordou com raiva dos enxaguantes bucais. Ou se isso tem sentido, que enxaguante bucal pode fazer mal ou não? Você pega aquelas coisas... Pode fazer, pode. O enxaguante bucal, ele é um fator de risco quando contém álcool. Contém álcool, por exemplo, porque os enxaguantes bucais, ele pode ter até 30% de álcool.
Então, você deve usar enxaguante bucal que não contém álcool. Então, sempre você olha na farmácia, e ele tem lá bem escrito lá no rótulo desses Oral-B, aí, tem o escrito lá, álcool tanto, e outros não possui álcool. Então, isso é muito importante, né? Então, o sujeito não está falando bobagem, não. Quer dizer que deve evitar... Não, é correto. Mas não pode generalizar, né, Rosenvaldo? Não pode generalizar. Mas contém álcool. Contém álcool. Mas isso aí não é... Isso é fator de risco. Fator de risco não significa que a pessoa vai ter. É um fator de risco. Porque fica naquela ideia que é usar um enxaguante bucal que contém álcool vai ter o câncer. Não. Pode, o risco dele é maior do que o outro que não contém álcool. Muito rapidamente, nós estamos nos minutinhos finais, doutor Márcio. A língua da pessoa, a cor da língua, a textura, é um negócio impressionante. Recentemente, isso não tinha acontecido nunca. Eu pensei, será que é o Coronavac? Eu falei, estou virando jacaré. A minha língua ficou parecendo couro de jacaré, não sei por quê. E, sinceramente, foi logo depois que eu apliquei o Coronavac. Eu comecei a pensar que era isso. Eu liguei para um médico, meu amigo, falou, não, isso aí, o Coronavac passa. Ele até falou assim, não toma nada, não, vai passar. E passou. Né? Quer dizer, a coloração da língua, a textura da língua, pode dizer alguma coisa, não? Pode dizer muita coisa. Então, o fato de você examinar o paciente, e até o clínico mesmo, ter que abrir a boca e olhar a língua do paciente, pode falar muita coisa em relação a muita doença. A hipovitaminoses, por exemplo, você mostra línguas despapiladas. Há infecções por fungo também, que mostra pequenas alterações na língua, com pontilhados brancos. Há doenças infecciosas, pontilhados avermelhados na boca, pode aparecer. Então, a língua fala muita coisa sobre o estado geral do paciente, sim. Perfeitamente. Bom, eu quero agradecer aqui o Dr. José Carlos de Oliveira, sempre simpático, competente, trazendo informações muito avalizadas para os telespectadores. O doutor Márcio, por igual, sempre um amigo dileto, que a gente tem confiança em perguntar as coisas. Essa equipe do Sebron é uma excelente equipe, não é à toa que o Sebron teve aí essa honraria de ser uma empresa boa para se trabalhar, porque trabalhar com gente desse nível é bom demais. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.